eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre o Clube do Crime das quintas-feiras, mais especificamente sobre as diferenças entre o livro e o filme. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. Pra quem não sabe, o filme foi inspirado em um livro escrito pelo Richard Osman que foi publicado em 2020 e é uma série de livros. Até o momento tem 4 publicados e o 5º tá previsto para ser lançado ainda esse ano. Mas vamos lá, a primeira mudança tá na personalidade de alguns personagens e isso é mais uma opinião minha do que uma coisa concreta, tá? É uma impressão que eu tive, mas começando com a policial de Freitas. No filme ela parece meio bobinha, meio idiotinha, e no livro não é bem assim, de boba ela não tem nada. Ela é uma mulher muito inteligente, muito sagaz, a única coisa é que ela tinha acabado de chegar naquela delegacia. Ela trabalhava em Londres, tinha construído uma carreira lá, mas ela pediu transferência por causa de uma treta com um ex-namorado, e era só por isso que ela não tinha conseguido ainda o cargo no departamento que ela queria, porque ela estava há pouco tempo na delegacia. E eu entendo terem deixado a vida pessoal dela de fora do filme, porque não era nada essencial para a história principal, mas eu realmente não gostei dessa mudança de personalidade. E isso também aconteceu com Chris Hudson, né, que no filme é um pateta. No livro ele não é o melhor detetive do mundo, não é um Sherlock Holmes, mas ele também não é um idiota. E eu entendo que o objetivo era fazer um filme leve, divertido e engraçado, mas dava para fazer um filme leve, divertido e engraçado sem mudar os personagens, sem reduzir eles, sabe? O Ian Venton é outro que mudou bastante, mas essa mudança eu defendo, porque assim, no livro ele é um cara extremamente babaca, como no filme, mas ele também é um cara que vive de aparências, então vários dos chiliquinhos que ele dá ali jamais aconteceriam. Mas no livro a gente consegue ver o que ele tá pensando, e num geral não dá pra ver o que uma pessoa tá pensando num filme, né? Então faz sentido eles terem mudado o personagem pra ser alguém que exterioriza essa babaquice. Ainda no quesito personagem teve uma mudança considerável na aparência do Ron, que nos livros é cheio de tatuagens, é um cara grande, assim, com uma aparência impositiva, por assim dizer. E eu ouvi algumas críticas a essa aparência mais elegante que ele tem no filme, né? Mas particularmente eu achei que não foi nada demais, na verdade eu acho que o Pierce Brosnan fez um trabalho incrível. E como é o padrão em adaptações, também tiveram algumas histórias cortadas. Por exemplo, o Padre Mac, que no filme quase não aparece, mas no livro ele tem uma história bem bonita, assim. Ali no lugar onde é Cooper's Chase, antes era um convento, e na década de 70 o Padre Mac rezava algumas missas ali, né? E ele se apaixonou por uma freira, e essa freira ficou grávida. Essa freira contou pra uma amiga dela, que também era ali do convento, e essa amiga, que nós não sabemos quem é, foi lá e dedurou pra Madre Superiora. Essa freira, a Meg, ia ser expulsa e daí ela se mata. E o Padre Mac defende muito esse cemitério porque essa freira foi enterrada ali, ele era muito apaixonado por ela e ele queria que ela descansasse em paz. Inclusive, no livro, ele já não era mais padre quando os crimes aconteceram. Em algum momento ele foi, mas quando os crimes estavam acontecendo, ele já não era mais. Ele só fingia que era padre para continuar defendendo o cemitério. E assim chegamos no que eu considero a maior mudança, né, que é o Bogdan. Primeiro, que ele não é preso nos livros, e segundo, que ele mata o Tony Curran por um motivo bem diferente. E assim, eu ainda não li todos os livros da série, mas eu sei que o Bogdan se torna um personagem importante e recorrente. Então, caso a Netflix decida adaptar os outros livros, essa prisão dele não muda só essa história, também muda as outras. Primeiro, a gente precisa dizer que esse esquema de traficar trabalhadores e manter eles presos roubando os documentos não acontece nos livros. Inclusive, a mãe do Bogdan estava até morta, não tinha nem esse motivo para ele precisar voltar tão desesperadamente para Polônia. O grande rolê ali nos livros envolve uma gangue que lidava com drogas, que era formada pelo Jason Ritchie, pelo Bob Tanner, pelo Gianni Turco e pelo Tony Curran. Mas quando os crimes aconteceram, essa gangue já não existia mais. O que acontece? O Gianni Turco e o Tony Curran assassinaram um taxista que tinha testemunhado um dos crimes deles, e esse taxista, por um acaso, era o melhor amigo do Bogdan. E o Bogdan vai lá e assassina os dois como vingança. O Gianni Turco nem aparece no filme e esse envolvimento dele é cortado completamente. Outro que eu senti que foi bem cortado foi o Jason Ritchie, porque assim, apesar dele ter sido preso no filme, coisa que não acontece no livro, ele não estava envolvido diretamente com nenhum dos assassinatos, né, com nenhum dos crimes, mas ele também não era uma pessoa muito legal. Ele estava bem envolvido com o Tony Curran, inclusive ele chega aí na casa do Tony Curran quando o assassinato está acontecendo, mas ele foi lá, ele bateu na porta, ninguém atendeu e ele decidiu ir embora. E ao mesmo tempo que eu senti essa redução no Jason Ritchie, teve um aumento exponencial do Bob Tanner, porque assim, ele está nos livros, né, ele é uma figura ali complexa, mas ele não é nem de longe tão marcante quanto
quanto no filme. Por exemplo, não tem em nenhum momento ninguém mandando flor de ameaça pra Elizabeth. Pra mim, essas foram as maiores diferenças entre o livro e a série, e eu sei que é lógico que toda vez que um livro for adaptado vão ter mudanças, mas eu ainda acho legal fazer essa comparação, sabe, entre o original e a adaptação, o livro e o filme, ou o livro e a série. E assim, existem motivos para essas adaptações. Pensando especificamente no Clube do Crime das Quintas-Feiras, eu diria que é uma questão de tempo, porque não tem como, é impossível colocar tudo o que acontece no livro em menos de 2 horas. E além disso, essas mudanças também servem para a história continuar sendo interessante ou surpreendente para quem já leu o livro, para não ser algo absurdamente óbvio, sabe? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima!